Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos e esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal. Bem, eu vou tentar abordar com vocês uma série, né, sobre EDO, né? E bem, eu vou começar com um exemplo. Os materiais e tudo que eu vou estar utilizando para fazer esse curso, eu vou deixar disponível na descrição, né? Aí vocês podem abaixar, podem também refazer o exercício caso vocês queiram. Pois bem, vou começar com o exemplo 1 da seção 9.3 do livro do James Stewart, edição número 7. Então vamos lá. Pois bem, inicialmente eu vou tratar, né, de uma coisa que eu devia ter dito desde o começo, que eu vou tratar do tópico de equações diferenciais separáveis, né? Então, por exemplo, tem certas equações diferenciais que você consegue resolver apenas isolando as variáveis e integrando, né? Vou tentar resolver esse primeiro exemplo para vocês verem como é que faz nesse primeiro caso. Bem, foi dada a expressão, né, dy dx igual a x quadrado sobre y quadrado. O que eu faço aqui? Eu passo y quadrado para a esquerda da igualdade, eu passo dx para o lado direito da igualdade. Então fica dy y quadrado igual a x quadrado dx. O que eu faço? Eu integro em ambos os lados e aqui, né, é regrinha básica de integral, né? Quando eu tenho uma integral dessa forma, o que eu faço? Né, xn aqui, o que eu faço? Eu faço xn mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Lembrando de cálculo 1, que é importante para poder resolver as EDOs, né? Porque é uma coisa que precisa ficar bem claro, né? Que quando, por exemplo, eu estou resolvendo uma EDO, eu não estou preocupado em achar um valor absoluto, né? Por exemplo, achar o valor de x. Numa EDO, o meu objetivo é achar uma função que consiga resolver, né, essa equação. Isso é algo que tem que ficar bem claro. Com o tempo, né, vocês vão vendo, vão avançando, vão vendo novas EDOs, né, como EDOs de primeira ordem, EDOs de segunda ordem, e vocês vão se adaptando, né, a esse novo conceito que muitas vezes é um conceito novo, né, que vocês aprendem nas matérias de EDO 1 e de EDO 2 na universidade. Pois bem, eu vou integrar, né, tanto y ao quadrado por dy e x ao quadrado por dx, aplicando essa primeira regra aqui de integral, e eu vou ter y ao cubo sobre 3, que é igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante, né? Isso é uma coisa que no começo me pegava também, mas, por exemplo, quando vocês forem resolver essa IDO, você aplica constante no lado direito, que normalmente está associado à variável x, porque a y seria, no caso, a variável que depende de x, né? Então, sempre quando vocês forem tentar resolver essa equação, coloque a constante na variável independente dessa equação. Aí, né, eu multiplico em ambos os lados por 3, e eu vou ter y ao cubo igual a x ao cubo mais 3c, certo? Então, o que eu faço? Aqui, aplico raiz cúbica, né, em ambos os lados, corto aqui, e no final eu vou ter essa equação. Né? E essa equação é resposta para essa
equação diferenciável, que também pode ser escrita da seguinte forma: y' igual a x² vezes y menos 2. Né? Como resposta, eu vou ter essa equação aqui. Bem, esse no caso vai ser o item A, né? Descobrir a equação, né, que solucione essa equação diferenciável. Depois, passar numa condição inicial, né? E essa condição inicial é y0 igual a 2. Né? Se você perceber bem, né, o x aqui no caso é 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, sendo x igual a 0, y igual a 2. E eu vou achar, né, o valor dessa constante. E eu vou descobrir o valor único para essa solução, tendo essa condição inicial. Fazendo o que eu acabei de explicar, né, é basicamente o seguinte: y de 0 é igual a raiz cúbica de 3c, que é igual a 2. Então, o que eu faço aqui? Eu elevo, né, ao cubo em ambos os lados. Ou seja, eu corto, né, a potência com a raiz. Eu vou ter 3c, que é igual a 8. Então, c é igual a 8 terços. Né? Achado o valor constante, substituo nessa equação, e então a solução única. Simples assim. No caso, foi o primeiro exemplo. Eu vou também fazer um segundo exemplo. Pois bem, o exemplo 4 da seção 9.3 do livro do James Stewart, né, Cálculo 2, nos apresenta um circuito, né, RL, né? Tá, aqui no caso a gente já vai aplicar umas certas coisinhas que vocês provavelmente vão ver em circuitos elétricos, né? Mas a equação é bem simples. Para resolver esse circuito, o que você precisa fazer? Você precisa, né, no caso, para achar, né, o valor da corrente, no caso. Né, seria a corrente que eu fui até aqui, né? O objetivo é isso. Como é que você acha o valor dessa corrente? Você usa a lei de Ohm, né? A lei de Ohm seria V igual a R vezes I, né? Que é a tensão, a resistência e a corrente. Aqui o exercício ele oferece a tensão, a resistência, né? No caso, eu poderia fazer do jeito clássico, né, e encontrar o valor. Mas nesse caso aqui, eu vou aplicar o conhecimento que a gente tem a respeito de EDOs para poder encontrar uma expressão que acaba nos oferecendo uma tensão ao longo do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ET igual a no caso vai ser ET igual a 4 vezes D DI sobre DT mais 12 I, que é igual a 60. Por que eu fiz DI sobre DT? É que, na verdade, o L ele pode ser expresso como sendo a variação da corrente, né, que é dada em amperes, sobre a variação no tempo. E amperes é a unidade corrente. Então, eu posso encontrar uma expressão que nos forneça, né, a corrente ao longo do tempo em que um circuito está funcionando.
Ou seja, é interessante, vamos supor que, no caso, eu quero saber a corrente quando circula, no que circula no circuito, quando passou 5 segundos. Vai ter uma função e essa função vai expressar esse valor para você. Essa, por exemplo, é uma das aplicações das EDOs, né? Que é basicamente uma das primeiras explicações que você vai ver quando você faz, né, algum curso de engenharia. Pois bem, vamos lá e vamos tentar resolver essa expressão aqui. Se você for perceber bem, o que eu posso fazer aqui de imediato nessa expressão? Eu posso dividir todo mundo aqui por 4. Então aqui vai ficar DI sobre DT, né, que é a corrente sobre o tempo, mais 4 por 12, 3I, que é igual a 4 por 60, vai dar 15. Né? Aqui depois eu posso passar esse menos 3i para o outro lado. Aqui eu vou ter DI sobre DT, que é igual a 15 menos 3i. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar eu posso dividir em ambos os lados por 15 menos 3i, né? Aí aqui eu vou ter DI, né, sobre DT vezes 15 menos 3i igual a 1. Eu passo o dt para o outro lado. Eu fico com DI sobre 15 menos 3i igual a dt. Olha só, a gente conseguiu fazer, né, resolver a expressão pelo método das equações separáveis, né, pelo método das equações ordinárias separáveis. Entendeu? Ou seja, eu integro em ambos os lados. Ó, relembrando uma integral importante de cálculo 1. Quando eu tenho integral de 1 sobre x, dx, na realidade eu vou ter o logaritmo natural de x. Essa é uma regrinha que tem que estar bem refrescada na mente de vocês. Bem, resolvendo essa expressão aqui, eu vou ter ln de 15 menos 3i, né? Tem também o nosso querido o nosso queridinho esqueci o módulo, né? E também eu vou ter que aplicar uma regra de derivada, uma regrinha básica de derivada, que é a seguinte: quando eu tenho, por exemplo, ln de x e eu derivo, eu vou ter 1 sobre x vezes a derivada interna, né, que seria o valor desse x, que no caso vai ser 1. Então, são duas regrinhas que você precisa estar atento para poder resolver esse exercício. E, de novo, EDO existe muito o conhecimento que o aluno tem que ter de cálculo 1. Então, a ideia é que sempre que eu vou ter uma integral, a ideia de integral, no caso, seria a ideia de antiderivada, né? Então, para você poder dominar bem a integral, você precisa ter uma base forte de derivada. E é importante que você tenha essa base para que você consiga resolver essas expressões, né? Aí aqui no outro lado, eu derivo, né? Aqui no caso eu vou ter 1, né? A derivada de 1, a integral no caso de 1 por dt é t. O que acontece? Eu vou usar também uma outra propriedade, que é elevar todo mundo aqui por e, ou seja, fazer ELN de 15 menos 3i, que é igual a e sobre t. O que acontece? Quando eu tenho exponencial e, que seria o número de Euler,
elevado ao logaritmo natural, eu posso cortar e manter o valor, que é 15 menos 3i, que é igual a ET. Então, o que eu faço? No caso, seria T mais a constante, né? Estou esquecendo a constante. T mais a constante, T mais a constante. Então, o que eu faço? Eu passo 15 para o outro lado, né? Eu vou ter menos 3i igual a t mais c, menos 15. Eu vou ter i igual a menos 1, né? Vezes et mais c mais... Não, menos 15, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou ter, né? Menos 15 dividido por 3. Eu vou ter essa expressão aqui